Fala, amiguinhos, tudo bom? Vou corrigir com vocês agora uma questão do Cefet de 2018, que caiu uma pegadinha que eu costumo ver muito nas provas do Enem, né? Que é o resto maldito. O que seria resto maldito? São questões que, se você não prestar atenção no resto da divisão, você se ferra. E como identificar questões de resto maldito quando você tem alternativas com respostas consecutivas? Ou seja, muito provavelmente aquilo ali pode ter uma pegadinha de resto, tá? Eu vou deixar linkado aqui para vocês algumas questões do Enem, mesmo que você for fazer Cefet, colégios técnicos, assistam essas questões, porque elas têm essa pegadinha macabra que cai em tudo quanto é tipo de prova, o resto maldito. Vou te pedir para compartilhar esse vídeo, curtir aí para me ajudar e bora lá então. Questão número 25. O Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 5 triângulos retângulos isósceles, um paralelogramo e um quadrado que, ao serem colocados lado a lado sem sobreposição, formam um quadrado ABCD conforme mostra a figura 1. Então tá ali a figura 1 e vamos ver o que ele realmente quer. Como as peças do Tangram, pode-se formar uma casinha, como representa a figura aí 2, tá bom? Suponha que as superfícies 1, 2, 3 e 4 serão revestidas com pedaços de isopor que foram comprados em quadrados de área igual a 45 milímetros quadrados. Se o quadrado ABCD tem lado igual a 32 centímetros, a quantidade mínima inteira de pedaços de isopor necessária para cobrir toda a superfície desejada é. Então vamos lá. Resumindo, ele quer que a gente calcula a área total que dá as figuras 1, 2, 3 e 4 e ver quantos pedacinhos de isopor de 45 milímetros quadrados a gente precisa para revestir isso. Então nós vamos primeiro calcular essa área. Raciocina uma coisa comigo. Isso aqui é o quadrado total, que tem 32 vezes 32 de área. Se eu divido esse quadrado em duas partes iguais, passando essa diagonal aqui, eu teria metade da área. Isso é quase a área que a gente quer, porque olha só, 1, 2, 3, 4. Só que a gente aqui tem esse pedaço que a gente teria que retirar, então. Então, eu vou fazer a área, metade, né, da área do quadrado, e vou retirar a área desse quadradinho que eu tô pintando aqui, porque aí eu vou obter as áreas que eu desejo já, todas elas. 1, 2, 3 e 4 já somadinhas, entendeu? Então, eu vou fazer assim. Eu poderia calcular individualmente cada área? Poderia, mas daria mais trabalho. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular metade da área do quadrado. A área do quadrado é 32 vezes 32. Aí eu vou dividir por 2, porque eu quero metade. E aí eu vou tirar a área do quadradinho 7. Tá? Como que eu vou calcular a área desse quadradinho 7? Vamos pensar o seguinte. Isso aqui, ó, é o ponto médio do lado. Então, se aqui é 32, aqui é 16, que é metade. Certo? Isso aqui é o lado, e aqui também é o lado de um triângulo retângulo isósceles. Se a gente completasse isso aqui, ó, viraria, né, outro quadrado. Ou seja, aqui, ó, o 16, ele corresponde à diagonal de um quadrado, que esse triângulo é isósceles, né? A gente já sabe que aqui mede 45 graus, aquela treta toda que eu falo para vocês em toda a prova. Então, eu vou calcular o lado, sabendo que a diagonal é 16. Eu poderia fazer por teorema de Pitágoras do seguinte modo, né? Se aqui é x e aqui é 16, eu faço um teorema de Pitágoras. Ou então, eu já sei, né? Já tô careca de saber, já falei com vocês, que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Decore isso, por favor. Se o negócio é quadrado ou triângulo retângulo isósceles, ou seja, os dois lados medem o mesmo tanto, a diagonal ou hipotenusa, ela vai ser o lado vezes a raiz de 2. Então, a gente vai pensar o seguinte, a diagonal, ela é 16, certo? E ela é igual ao lado vezes a raiz de 2, certo? Porque ela é diagonal, lado, raiz de 2. Esse raiz de 2 vai passar para cá dividindo, vai ficar 16 sobre raiz de 2, que eu vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Não podemos deixar raiz no denominador, não é mesmo? Então, fica assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E aí, 16 raiz de 2 em cima, eu vou simplificar 16 por 2, que vai dar 8 raiz de 2. Esse é o lado do meu quadrado. Então, pensa comigo, o lado do quadrado aqui é 8 raiz de 2. 8 raiz de 2. Então, qual que vai ser a área desse quadrado? Vai ser 8 raiz de 2 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Raiz de 2 ao quadrado, ó, corta a raiz com quadrado, fica sendo 2. Então, vai ser 64 vezes 2, que é 128. Então, eu vou fazer isso aqui e vou tirar 128. Vou só arrumar aqui para não ficar muito poluído. Prontinho, então agora eu vou calcular a área total. Vou só simplificar aqui antes, ó, 32 por 2 é 16. E vou multiplicar 16 vezes 32 em off. Multipliquei aqui, dá 512, que eu vou tirar 128. Então, 512 menos 128. Quando eu faço essa conta do 512, que é metade da área do quadradão, menos 128, que é a área do quadradinho, eu vou ter 384 o quê?
centímetros quadrados. Agora vamos voltar lá no enunciado. Ele fala que vai ser revestido, né, esses 4 pedaços aí, com pedaços de isopor que tem 45 milímetros de área, milímetros quadrados. Então eu vou pegar aqueles 384 centímetros quadrados e vou dividir por 45 milímetros quadrados. Obviamente que você sabe que você não pode dividir assim, você tem que fazer uma transformação antes de centímetro quadrado para milímetro quadrado, certo? Andando 2 casas, ó, multiplicando por 100 ou andando 2 casas na sua tabela. Então esse número 384, ele vai ficar 384 com 2 zeros, dividido por 45 e agora nós vamos dividir. Vamos pensar o seguinte, ó, 3 mais 8, 11, 11 mais 4 é 15, certo? Então, esse número aqui, ó, dá para dividir por 3, assim como de baixo. Se eu divido 384 por 3, ó, se fosse 300 por 3 ia dar 100. 84 vai dar, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Ó, se fosse 60 ao invés de 84 ia dar 20, aí sobrou 24, vai dar 8, então vai dar 128. O que eu pensei, só para você entender, foi o seguinte, eu dividi 300, 60 e 24. Entendido? Porque se eu somar 300 mais 60 mais 24 dá 384. Então, aqui vai dar 100, 60 dividido por 3 vai dar 20, e 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, vai dar 128 quando eu somar, tá? Mas, obviamente, você pode fazer isso aí no cantinho do jeito que você quiser. E aí, eu vou dividir 45 por 3, que vai dar 15. Agora, eu vou dividir por 5, porque termina em 0, ok? Só para facilitar um pouco a vida. Como que a gente divide por 5? Vou deixar linkado aqui. Você anda uma casa com a vírgula e dobra um número aqui, né? Então, 128 com 128 dá 256, mais um 0. Então, ia dar 2.560. Ou seja, se eu dividir 12.800 por 5, ó, 12.800... Peraí, 12.800 dividido por 5 vai dar 2.560. E se eu divido 15 por 5, vai dar 3. Aí facilitou a vida, porque agora eu vou só dividir 2.560 por 3. Obviamente, tá, amiguinhos da Rede Globo? Se eu quisesse dividir isso aqui de cara, 45, eu ia chegar na resposta final. Só que eu prefiro simplificar, porque, enfim, né, eu acho que facilita os cálculos. Então, 25 dividido por 3 é 8, sobra resto 1, que dá 24. Desce esse 6, 16 por 3 vai dar 5, que dá 15, sobra 1. Então, aqui 10 dividido por 3 vai dar 3, e sobra resto 1. O que significa esse resto 1 que sobrou? 853 peças não são suficientes. Então, eu vou pedir uma peça a mais, porque ainda sobra resto. Ou seja, seria 854 no mínimo. Ou seja, letra B. Observa uma coisa, tem 853 aqui, tá? Então, você não pode, pelo amor de Deus, marcar 853, porque senão você cai em questão de resto. Se aquilo ali sobrou resto, é porque não é suficiente, tá bom? É igual, tipo assim, pensa que você vai, sei lá, fazer uma casa, né? E aí você vai precisar comprar peças de cerâmica. Se você divide a quantidade de metros quadrados que você precisa pela quantidade de metros quadrados que tem a caixa de cerâmica e não dá um resultado inteiro, ou seja, sobra resto, vamos supor, dá 3 cerâmicas e sobra um resto. É porque você precisa comprar 4 caixas e não 3, porque senão não vai ser suficiente para fazer. No Enem, tá? Preste muita atenção. No Enem cai muito esse tipo de questão. Eu costumo até chamar de resto maldito. Então, se você não prestar atenção, você cai mesmo. E olha só, depois de fazer um cálculo relativamente difícil, né? Você cai ali por causa de questão de resto.